Olá, olá. Oi! Que bom que você entrou. Oi! Desculpa o curto atraso, rápido. É horrível, né? Ficar. Eu queria ter uma live que não precisasse ver que não desse pra ver o número, porque gera tanta ansiedade. Bem-vindas! Boa noite! Olá! Oi, oi! Bem-vindas a todas! Estão chegando! Olá! É muita coisa para dar conta aqui. É muita informação, meu Deus do céu. Isso é muito gatilho. Ai, gente, tem gente internacional me vendo. Oi, Suri. Boa noite. Bom. É que não, vai ser o bendito fruto. Bom, galera, enquanto a Gianni Lumi vem chegando, eu vou aproveitar então para introduzir, né, que essa live é o início, é o começo, né, eu tô com essa lua crescente, iniciando, né, dando o pontapé inicial para esse trabalho, né, que é a Ciranda das Orixás. Estou bem contente, muito feliz, assim, bem realizada por estar fazendo esse trabalho. E, bom, queria aproveitar esse tempo, enquanto a Janine está chegando, para contar para vocês um pouquinho como é que eu cheguei, né? Como é que eu vim parar aqui, nesse cenário, né? Nesse tipo de trabalho. Eu já venho, assim, há algum tempo... Na verdade, eu já venho de uma família umbandista, né? Venho já com essa bagagem, né? Meu pai é kardecista, minha mãe é umbandista, então praticamente nasci num terreiro. E tenho toda a minha referência de religião, de espiritualidade, de fé, baseada nesse contato com essas energias alquímicas da natureza, de matriz africana, né, que são os orixás. E só que por N motivos, assim, eu meio que me afastei um pouco disso, assim, fui entendendo que não era esse o meu espaço de prática espiritual, né? Não era daquela forma, né? Com incorporação, com trabalho em terreiro, não era isso que era para mim. Mas sempre mantive o gosto, sempre mantive a paixão, sempre mantive o contato, sempre mantive essa relação, porque sempre me falou de alguma forma, né? A maioria das pessoas, eu acho que estão aqui, conhece um pouco o meu jeito, o meu estilo, minha personalidade. E, bom, esse ano eu tô fazendo 40 anos, completo 40 anos, né, em 2023. E ao longo desses quase 40 anos, tive muitos processos, assim, dessa busca, né, desse olhar pro feminino, assim, né, vários altos e baixos, eu acho, em relação ao feminino, né, muita gente me dizendo como eu deveria ser feminina ou não, né, principalmente por vários gatilhos, assim, que me fizeram buscar isso, entender esse componente feminino, essa busca, na verdade, uma busca de tentar olhar, me entender, né, me identificar e também me expressar, né, dentro do que eu achava que era feminino ou não. E por N motivos, né, acabei, enfim, hoje muito por conta da terapia convencional, eu tenho uma terapeuta que é muito ligada à mitologia, de forma geral, e eu fui entendendo todos esses processos do nosso inconsciente, principalmente como é que se dá o trabalho do ânimos e da ânima, nesse aspecto de conseguir, por meio das energias arquetípicas, fortalecer as nossas energias internas, né? A nossa essência, né? E acabei me aprofundando um pouco em estudos das deusas, né, principalmente das grego-romanas. Só que isso não me preenchia,
né? Principalmente porque eu acho que a deusa que talvez eu tenha mais afinidade no aspecto do arquétipo da energia feminina é Atenas, só que ela é jovem, ela é virgem, né? Tem vários poréns, assim, com relação. Eu não vejo em Atenas uma mulher tão completa, assim, como, por exemplo, Afrodite, né? Tão integral, tão completa, acho que seria a palavra. Faz uns 2, 3 anos mais ou menos, também muito por conta dessa terapeuta, que também bebe muito da fonte da mitologia africana, eu comecei a me reconectar com os orixás, né? Dentro desse trabalho terapêutico, ela sempre me trazia, assim, ela fala, olha, isso que você está vivendo agora é muito parecido com Oxum. Yansan, na mitologia, teve um trabalho, teve um processo parecido, teve um processo mais ou menos igual esse que você está vivendo, de mergulhar, de ter que abrir mão, né, ter que desistir das coisas e parar de forçar a barra, né, em algumas coisas. Então ela sempre vinha me trazendo um pouco dessa mitologia. E eu fui buscando formas de estudar, de me inteirar um pouco mais. E foi foi uma descoberta muito bonita, assim, para mim, porque além de me reconectar com a minha história, né, antiga, com a minha história de infância, com a minha história familiar, né, com os orixás, me fez beber de uma fonte que eu me identifico totalmente. Porque são deusas, assim, de uma integralidade, de uma alquimia, de uma potência, assim, feminina, de uma força intuitiva, né? Os orixás, uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu aprendi também, que eu sempre repito, é que para cada elemento, para cada fenômeno da natureza, existe um orixá que está ali apadrinhando essa força. Então, são energias altamente xamânicas, assim, olhando por esse aspecto, né? Então, muito conectadas com toda a força, com todo tipo de fenômeno e manifestação da natureza. E isso, né, me faz identificar ainda mais com essa força, com essa potência. E é um feminino muito visceral, né? Uma intuição muito primitiva, assim, muito primária, assim, né? De vários níveis, assim, desse campo intuitivo, assim, do feminino, né? E o que eu acho mais interessante é que não são estereótipos, né? Que o patriarcado traz pra gente do que é ser feminino. Eu sinto que o patriarcado carimba muito uma ideia de feminino dentro de um arquétipo, de uma energia muito de donzela, né, muito de princesa ou de rainha, né, mas ainda de uma coisa assim muito, a delicadeza, né, o amor, essa coisa assim, né, a mulher tem que ser sempre uma coisa delicada, uma coisa suave, né. E aí quando vou ler a mitologia, por exemplo, de uma orixá como Yansan, ou até mesmo como Oxum, que é essa que a gente vai trazer hoje, eu falo, cara, né, tipo, é isso, porque são mulheres que, no caso, né, de Yansan que eu citei primeiro, que totalmente disruptiva, assim, né? Totalmente espontânea dentro da sua força, dentro do seu próprio feminino, né? A deusa da guerra, é aquela que vem, uma das únicas que vem caracterizada com uma arma, né? E que taca foda-se mesmo, sabe? E não deixa de ser feminina, não deixa de ser mulher, né? Que ama, que, sabe, se mata, assim, por amor, se joga nas coisas. E Oxum também, né? Então essa que a gente tá trazendo hoje, dando esse pontapé inicial, como eu falei, né? Da live da ciranda, é Oxum. Então esse trabalho que eu venho apresentar hoje, começando hoje, e agora toda terça-feira vai ter, né, um pouquinho de uma orixá e de uma parceira dessa ciranda, é uma mentoria, né, de 3 meses, né, um trabalho de mais ou menos 3 meses que eu cortei em 4 ciclos, mais ou menos de 3 semanas. E aí cada semana, cada ciclo, a gente vai, né, você, né, a mulher no caso, vai estar escolhendo, elegendo uma orixá, né? E aí a gente vai trabalhar, olhar para todas as energias, toda essa força, todas as referências arquetípicas que aquela orixá tem para trazer. Eu também faço um casamento com os 4 elementos da natureza, né? Terra, água, ar e fogo, que é muito desse xamanismo que eu vivo aqui na montanha. Eu tô aqui na Montanha Condor Blanco, nessa comunidade que eu vivo aqui no sul do Chile, que hoje é onde eu resido, né? Que é também a fonte do onde o meu caminho espiritual que tem essa fonte, que é esse xamanismo andino, esse xamanismo também um pouco norte-americano, né? E junto com isso eu também trago elementos do yoga. Então, independente da orixá que a pessoa tiver naquele ciclo, o primeiro ciclo eu vou dar asanas e pranayamas ligados a Muladhara e Swadhisthana, que são os 2 primeiros chakras. No segundo ciclo, terceiro e quarto chakras. E no terceiro e quarto ciclo, os chakras mais superiores, né? O laríngeo, aqui o frontal e o chakra do coronário.
né, para que, ao mesmo tempo que a gente está olhando para esse aspecto, para esse espectro, né, feminino dentro de nós, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento e centramento energético por meio, né, do reconhecimento e fortalecimento dos chakras. Então, é essa visão. E aí, além desse trabalho comigo, né, de trazer, de fortalecer esse poder espiritual, de resgatar, na verdade, um acordo que nós temos com Gaia, desde que a gente escolhe ser mulher nessa encarnação, nessa terra, a gente vai a cada ciclo receber uma consulta, né, de uma ferramenta que eu usei e que serviu para mim. E hoje eu vou apresentar para vocês, então, a coloração pessoal com a Gianni Lume, que inclusive foi uma pessoa com quem eu fiz, né? Então, Gianni, se você tiver aí, pedir para poder participar, eu já vou te colocar na live, porque, e eu acho que tem tudo a ver, assim, com o Oxum, né, esse trabalho, porque ela é o símbolo da feminilidade, né, dentro da cultura iorubana, né? Entraram ao vivo, aí, ela tá chegando. Oi! Cheguei! Bem-vinda, obrigada por aceitar. Ela caiu, acho. Bom, ela vai voltar. E só para trazer, então, Oxum é o símbolo dessa feminilidade, né, da mulher sexuada. Ela tem ela é inteiramente, ela é um ser assim, ela é uma orixá, né, uma deusa inteiramente consciente da beleza dela e do poder de sedução que ela tem. E são essas armas que ela usa, né? Tem um mito que eu acho muito interessante, que aceitar, que é o, né, tem um mito que Ogum, que é o deus do ferro, né, o orixá do ferro, ele já chegou. Que é o orixá do ferro, ele simplesmente foge, ele decide ir embora, tacar o foda-se pra humanidade e vaza. E aí vários orixás tentam chamar ele de volta, pede pra ele voltar, pra ele, né, participar, pra ele porque os seres humanos os homens ficam sem ferro, ficam sem ferramentas para fazer as colheitas, e aí começa a ter fome, etc. Ninguém consegue, gente. Manda todo mundo a merda e não vai. Aí, lá no panteão, todo mundo desesperado porque precisa ter algum. Oxum levanta a mão e fala, pô. Aí todo mundo olha para ela, você é mulher? Você não tem força. Ogum é o deus da guerra. O que você vai com, né? O que você acha que você vai conseguir? Ela fala, não, pode deixar que eu vou dar um jeito. E ela não vai com palavra, ela não vai, né? No mito fala que ela chega dançando. Não estava lá encostado numa árvore, né? No meio da floresta, ela chega dançando, ela chega cheia do ouro, cheia do bronze, né? Uma das atribuições que ela tem é ser a rainha do bronze. Então ela chega toda empoderada, chega dançando, maravilhosa. Então ela usa essa arma, ela usa a sua imagem, né, cara, para poder trazer ninguém mais, ninguém menos pro Deus. Hipnotiza ele e aí só com a dança ela vem trazendo ele de volta e ele, sem saber, volta para a cidade, volta para o reino dos homens, e aí, enfim, o acontece. E é isso, e por isso que tá Gianni Lume, quando a mulher entra nessa esse poder, né, de trabalhar com Oxum, ela vai ter um trabalho com a Gianni Lume. E eu queria, Gianni, que você contasse um pouquinho sobre a coloração pessoal. Bom, obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz. Eu gosto dessas conexões. Você tá me ouvindo bem? Tá. Super. Tá. Eu gosto dessas conexões que, quando a gente consegue guiar as pessoas e juntar várias pessoas, então várias mulheres aqui reunidas, eu adorei. Fiquei muito feliz com o convite quando você me chamou para participar dessa jornada. E claro, quando a gente fala sobre coloração, né, Kenube? Eu não sei até, claro, você mesmo falou sobre a sua experiência, de como sua conexão com a moda, com a imagem pessoal, né, às vezes em algum momento de vida, como ficou de lado exatamente por não estar dentro dos padrões. Então, eu não sei, com a coloração pessoal, né, eu acredito que, não só a coloração, né, com tudo, mas que quando, às vezes a gente acha que é algo que, assim, principalmente para quem busca uma jornada de autoconhecimento, né, de ir para dentro, de sacralidade, às vezes a gente acha que é algo muito superficial. Né? E a coloração pessoal é um tema muito físico. E quando a gente vê, teve até uma cliente esses dias que me falou que o físico é essa parte mais sagrada, mais divina, que é como se fosse a manifestação de tudo que está lá em cima, né? E as cores são isso. As cores é a manifestação de uma frequência daqueles átomos que estão ali pulsando, vibrando, e cada cor tem uma cor exatamente por essa
frequência diferente, distinta. Então, quando eu consigo me associar, me conectar com algumas cores, é como, ok, eu entro numa vibração junto com todos aqueles átomos, junto com todas aquelas moléculas e como algo desperta dentro de mim. Então, conhecer a coloração pessoal é como entender um pouquinho mais quais são as cores que harmonizam de forma física, né? Então, as roupas que você vai usar, a maquiagem, a cor do cabelo, mas é muito mais do que isso. É uma influência como psicoemocional do que vai acontecer com você quando usar algum conjunto de cores que já está ali como alinhado com você, com o teu corpo, né? A coloração é para como trazer harmonia. A ideia é a gente descobrir cores, né, que não chegam nem... Eu falei muito isso com você, né? Que as cores não chegam nem primeiro nem depois, que as cores elas cheguem junto com você. Sim. Que é como igual o seu cartela faz, né? Sim, foi muito bacana para mim. Tanto que eu resolvi trazer isso como ferramenta, porque foi uma das viradas de chave, assim, né, dentro do meu processo. Eu sempre me achei muito fora da caixa, por N motivos, e na parte da moda, sempre senti que a moda era minha inimiga, assim, não gostava muito, muito da minha cara. Porque nada, né? Eu sou uma mulher de proporções grandes, né? 1,80, né? 80 quilos, peito grande, costa larga. Então, assim, teta porter é muito difícil pra mim, né? E mesmo assim, não sei, eu achava que não. Eu nunca gostei da ideia de vestir, né, as mesmas coisas que as pessoas vestem, né? Igual a todo mundo. Assim, nunca gostei dessa ideia de ser igual, né? Às outras pessoas. E eu lembro de uma coisa que você conversou, que você trouxe, né, durante o nosso processo. Você falou assim, e eu acho que a gente teve um segundo momento, que foi agora no verão, né? Que foi essa questão de falar, não, o negócio é o estilo, é compor o estilo, não é simplesmente ter a sua cor, né? Isso você sempre falava, né? Você tem que, tal cor aqui, tá, ou tá te apagando, ou tá chegando antes de você. Não, tem que chegar junto. E principalmente tem que ter harmonia, né, e ajudar você, né, como se fosse um a mais dentro dessa beleza, desse tesouro que a gente já é. Né? Uma coisa que engrandece, não que acaba se tornando o principal, né, o protagonista da história, né? Então, realmente é o estilo, né? Uma coisa que você falou assim, não, é o estilo que você vai compor que vai fazer toda a diferença. Tem uma questão assim, da coloração pessoal, o que a gente busca é a harmonia. E quando a gente vai ver, né, fazer como mandalas, fazer rituais, cerimônias, a gente busca uma harmonia, um equilíbrio, yin yang, né? Esse equilíbrio perfeito dentro da imperfeição, digamos assim, que é muito o que o yang representam. E como quando a gente vai ver muito na nossa imagem, a gente descobrir como essa harmonia. Então, até um procedimento estético, ele ser um procedimento estético bem feito, a ideia é que a gente não ache nenhum ponto específico. Então, por exemplo, estou trazendo algo bem simples aqui. Fiz um procedimento estético na boca, só que aí a ideia, quando eu descobri que ele foi bem feito, é quando uma pessoa que está de fora olha para mim e não consegue notar que o diferente está na boca. Eu vejo que tem algo diferente, mas eu não consigo perceber o que é. E aí a mesma ideia é com as cores. E como eu olho, eu vejo que tem algo realçando, mas é como nada destaca. Não é uma parte do rosto, é como tudo chega muito junto. E quando é um procedimento estético não tão bem feito assim, né? É quando a gente consegue olhar para a pessoa e falar, ela mexeu nos lábios, ela mexeu na boca, ela mexeu no nariz, enfim. Eu consigo ver rápido o que é. Que é como algo destaca, algo chega primeiro. E a ideia não só com as cores, né? Com o estilo, a gente buscar essa harmonia, esse equilíbrio na vida, simbolicamente é isso, voltar para dentro, eu equilibrar minha forma de ser, minha energia feminina e masculina, né, meus 4 elementos. Então, como a gente voltar para o nosso centro, voltar para o nosso poder, voltar para a nossa essência, né? Você trabalha, Jenny Lume, né? Você trabalha especificamente com mulher, ou também serve para todos, independente disso, dá para homem também, né? E também eu queria saber uma outra coisa, assim, dentro da sua experiência, o que mais já te impressionou? Sabe, assim, alguma cliente, algum processo que você, putz, né? Falou, isso aqui, essa ferramenta é foda, assim, de que forma isso te... Tá. Bom, respondendo primeiro dos homens, né? Eu antes foquei muito em atender mulher. Só que eu sinto muito uma falta de entregar ferramentas para o homem. Eu sinto que os homens, eles têm uma carência não só física, mas essa carência interna, essa carência, sei lá, de círculo de homens, essa carência de como se cuidar, olhar terapêutico, ir para o coração, sabe? Então, como
Eu achava que antes era como, não vou atender homem porque era muito focado, achava que homem era muito focado nesses termos, muito alfaiataria. Falei, não, homem também muito precisa. Então, como eu fui me abrindo, também foi super uma revolução, entender e conhecer muito dessa visão masculina. Então, atendo homem, inclusive a coloração pessoal dá pra gente fazer em homem, até, enfim, tem seus lados bons de atender homem, tem seus lados bons de atender mulher, então eu gosto dos dois. Mas o foco mesmo é com mulher, né? E aí, algo bem impressionante. Nossa, que pergunta difícil, né? Eu não estava esperando ela. Mas. Eu pensei, eu falei, nossa, que algo assim. Eu me acho, assim, não sei, pra mim foi super impressionante, assim, eu acho que foi muito. E outra coisa também que eu acho que eu gostaria de comentar, né, que eu falei assim, que você falou, teve no começo, quando eu trouxe a minha dificuldade, você falou, não, a questão é da harmonia e tal, eu lembro disso na nossa primeira conversa, quando você entregou a cartela. E aí, esse verão, quando eu estava fazendo esse movimento da marca, e eu cheguei para a Janine e falei, pô, será que eu tenho que rever minha cartela? Será que eu tenho que trazer, né, talvez usar coisas mais ligadas até essa energia da África que eu tô querendo, café e tal. Aí a gente chegou e falou assim, você tem que melhorar o estilo, porque a sua cartela tá ali, né? E aí eu lembro que a Jane me fez esse desafio, e no dia seguinte, eu coloquei um turbante. Né, que fazia tempo, eu lembro que eu usava muito turbante quando eu estava de cabelo curto, né? E aí eu já tinha várias crenças, assim, porque o turbante machuca o cabelo, né? Colocar turbante fica difícil para ajeitar por causa do cabelo, quando o cabelo é mais fácil. E aí eu lembro que no dia seguinte eu falei, bom, então é isso, né? Então eu acho que essa. Putz, e foi uma virada também para mim, né? Como que energeticamente também muda, assim, né? Não só. Eu acho que a questão da ferramenta não é apenas assim a forma como as pessoas te veem, mas também é essa expressão que a gente traz para o mundo, assim, né? Que é uma coisa de você se bancar também, né? Você ter um estilo, bancar uma coisa diferente, uma coisa que você goste, mas talvez não seja tão popular ou não seja algo comum, né, para as outras pessoas, também é uma coisa que tem uma energia interna, né, para bancar isso. Então era nesse sentido, assim, que eu sinto que para mim foi muito, né? Claro. Depois que eu banquei essa coisa de não, eu gosto, é comigo, é um estilo que me preenche, né? E é isso, tem tudo a ver comigo, eu gosto, pum, tá lá o turbante, assim. Sim. Então, quando você foi falando, o que eu acho muito que assim, eu fui mais impressionante, eu não sei, mas uma das coisas que foi mais marcante durante todo esse trabalho com as mulheres, sabe o que eu não vi? Foi viver o que eu falava para as minhas clientes. Então, muitas das coisas eu falava como para elas se empoderarem, para elas bancarem quem elas eram. E comigo eu tinha, assim, vários medos de lidar com algumas pessoas, de lidar com algum público. Então, como aquilo ali, como voltar para mim também, fortalecer e limpar muito o contexto visual que eu tinha. Porque eu achava muito, assim, que o estilo da outra pessoa era o mesmo que o meu, porque eu achava bonito. E não necessariamente tudo que é bonito pode ser lindo, maravilhoso, mas que não precisa ser para mim. Eu preciso ver o que ressoa comigo, né? Que aí entra muito nesse tema que tu falou. Então, foi muito como eu aprender também a limpar, né, para mim mesma, o que fazia sentido para minha imagem, fortalecendo, né? Tudo que eu falava para minhas clientes, eu ia aplicando, né? E eu acho que entra muito quando a gente consegue clarear muito o que a gente precisa, o que faz sentido, as minhas cores, o meu estilo. Então, claro, essa questão do turbante ali. É muito uma assinatura, o estilo da Kenuve. Eu posso achar lindo, mas faz sentido para mim, para o meu estilo de vida, para minha forma de ser? Sim. Não, mas eu não vou deixar de achar lindo, de admirar. E aí a gente acaba admirando o outro, a beleza do outro, a forma de ser do outro. E a gente começa a entrar numa outra forma de funcionar entre mulheres que não é muito esse movimento de competição, de inveja, de querer ser melhor, sabe? Inclusive foi algo que me inspirou a entrar na moda. E eu acho que muito essa atitude com a imagem é isso, é bancar, sabe? É confiar. E, claro, esse turbante da Kenuve é um turbante da Kenuve, então banca, então vai. Você é mulher, então você é aquela pessoa que vai chamar atenção, que tem um corpo grande, esbelto, então vai ser algo que vai chegar, né? Então deixa eu bancar quem eu sou. Mas isso também não deixa com que a outra pessoa, com uma outra aparência, com uma outra beleza, com uma outra cartela de cor, não deixe com que ela também chame atenção, né? Então, quando a gente volta para o nosso lugar, banca ele, vamos. E inspira as outras pessoas, né? Eu acho muito isso. Muito lindo. Isso é bem legal, né? A gente realmente
viver, né, aquilo que a gente fala Sim, sim. o Não é fácil, mas é bom. faço que eu faço, elas, agora que são elas. Uhum, E quais são os principais, você comentou, né, que tem, uhum, tem essa coisa né, você atende, né, principalmente de homens, mas seu trabalho começou muito com mulheres e tal. uhum. E quais são as principais dificuldades que você percebe que as mulheres têm quando entra nesse trabalho, assim, da imagem, né, do estilo, né, de se entender, de se ver, principalmente para mim foi muito isso, talvez eu esteja projetando a minha história, mas a questão mesmo assim, né, da imagem, de aceitar o corpo, aceitar as próprias imperfeições, Uhum, né, que está uhum. fora desse padrão que a gente tem aí da sociedade, enfim. O que é mais comum? Nossa, sim, tem vários. Eu vou falar um pro âmbito masculino e um pro feminino. Eu acho que o feminino é muito. Uma da coisa assim, muito boba que acontece, você mesmo lembra, quando eu faço atendimento online, eu peço fotos, né? Então eu vou despedir Sim, algumas partes de fotos, e fotos assim, super natural, super espontânea, né? Como rosto natural, que eu preciso ver o natural da pessoa. E aí, toda vez que eu mostro a foto, quando eu estou fazendo meu material com a cliente de coloração, seja de parte de visagismo, que eu preciso das fotos do rosto e do corpo, a pessoa chegava e falava, nossa senhora, não acredito, essa foto, eu achei que eu não ia ver mais, nossa, eu estou muito feia. É algo tão boba que não envolve o processo em si, que tem várias outras questões, mas como e uma parte minha, eu sempre valorizei a beleza daquela pessoa. Então eu olhava aquela foto natural, que às vezes a pessoa olhava, nossa, que horrível que eu tô. Eu achava, nossa, que linda, que bonita essa beleza. Então, nesse movimento, eu aprendi ainda muito mais a valorizar a beleza de cada pessoa e de verdade ver beleza, mas também vi como eu queria, se eu pudesse aprofundar nesse tema, eu poderia passar uma sessão inteira só com o comentário que a cliente falou, para ela valorizar a própria beleza. Então, e muito nesse aspecto, né, de trabalhar nosso Oxum interior como valorizar a minha beleza. O nosso sim, corpo, ele só se molda com características que ele já conhece. Então, se eu tenho o formato de uma boca, se eu tenho uma cor da minha pele, se eu tenho o olho de uma cor, o cabelo de como textura, é porque ele já conhece essa forma de ser. Isso é teu poder, isso é teu potencial. Você tem que se agarrar naquilo ali e bancar. Porque se você não bancar, ninguém vai fazer isso por você. Então, acho que essa é a principal questão, sabe? E vou voltar para o simples, bancar o simples, o teu natural. Uma foto assim, isso é muito natural, bancar isso, achar linda, maravilhosa. É um processo, mas é a ideia, sabe? É um processo. Não que eu também esteja no meu momento, quando eu olho uma foto lá, também tem isso comigo, né? Mas estamos nisso também. sim, Entendeu? claro, né? Até porque é muita informação, né, contra. A Uhum. gente tá, a gente se bancar, Sim. né? Primeiro se conhecer, né? Se bancar essa essência, né? Bancar realmente aquilo que a gente quer. Putz, Uhum. é fácil, né? A gente Sim. tem consciência de que a gente precisa fazer isso, que é um trabalho realmente de fortalecimento da alma, né? Eu acho que Uhum. essa é a sacada, né? Quando a gente consegue alcançar isso, talvez ilumina, talvez, né, transcende algo, né? Sim, Mas sim. acho mais maravilhoso, assim, quando comecei a construir esse trabalho, né, entender que tem como, né, entender que, pô, se você quer, se você está optando por fazer esse caminho, né, por buscar, Aham. né, trilhar se conhecer, né, se fortalecer internamente, se bancar, né, tem como. Eu acho que o principal, assim, é esse olhar de, putz, tem como, e tem vários comos, e um Uhum. desses comos ele vem por essa parte talvez mais estética, né? Não sei se seria apenas isso, mas vem por essa imagem que você falou. Você falou uma frase que eu achei Uhum. muito linda, assim, você já conhece as nossas Uhum. limitações, né? Então ele vai trabalhar com isso. E é realmente tudo a ver com a orixá que está casada com o seu Uhum. trabalho, né, Uhum. dentro da ciranda, que é Uhum. isso, né? Ela se conhece, ela sabe quais são as concretas que ela Uhum. tem, os poderes que ela tem, tá na imagem, o poder dela tá no corpo dela, tá na Uhum. beleza dela. E é claro, todo o resto, né? Ela tem muita astúcia, ela tem doçura, ela tem um manejo, né? Uma diplomacia também, né? Ela não é tão pé Uhum. na porta, ela se preocupa muito com o que os outros pensam e tal. Então ela tem um jeito muito também específico, né, de conseguir caminhar, porque quer queira, quer não, a gente está falando da única orixá que participou da criação do Uhum. mundo, a única orixá mulher. No Sim. meio de 15 orixás masculinos, ela foi a única orixá feminina que trouxe todo o trabalho do feminino na Uhum. criação Uhum. do mundo, dentro da Uhum. mitologia urbana. E
tem no seu poder é isso, assim, essa parte de olhar todo o seu, se reconhecer e entender que é isso aqui, é o corpo, né? É a beleza, a Uhum. imagem dela, toda essa Uhum. sedução que ela tem. E, bom, eu não queria, como né, a gente não quer se alongar tanto aqui, é mais para deixar um gostinho mesmo, Uhum. né? Tentar trazer, assim, casar como que é isso, né? Até porque esse trabalho, né? Essa informação das orixás, eu acho que é algo ainda um pouco distante para nós brasileiros, é uma coisa muito Uhum. específica ainda, né? Muito ligada à religião, à fé, e o que eu estou trazendo aqui não é nada ligado a essa conotação religiosa, mas Uhum. sim arquetípica, né? E sim energética, né? Então é realmente a coloração ela entra na ciranda com essa busca de fazer a mulher inteiramente consciente da sua beleza, né? E também de todo esse seu poder de seduzir por meio, né, Uhum. da sua imagem, né, do seu estilo, Uhum. assim. E eu queria, então, assim, pra gente já ir finalizando, fechando, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem ainda não conhece, a mulher que está pensando, talvez, em fazer Uhum. um trabalho nesse sentido, está pensando em olhar, se reconhecer dentro de um estilo, né, dentro desse trabalho de coloração, de imagem também, da sua parte estética, digamos assim. Eu queria que você deixasse uma mensagem bacana sobre esse trabalho também. Hum. Olha, eu acho que esse trabalho com o físico, né? Querendo ou não, se a gente for entender um pouquinho mais nossos corpos, né? Nós temos vários corpos sutis, físicos, claro, a gente está aqui encarnado num corpo e a gente precisa começar a viver desde isso, né? Não é à toa que a Terra é o nosso primeiro elemento, né? Que é como que a Terra, que está a estrutura. Então, quando a gente começa de novo aí e cultivando esse trabalho, né, entendendo todas as minhas partes, tanto mais sutil, mas principalmente meu corpo físico, entendendo parte por parte da minha pele, do meu cabelo, e entendendo e bancando aquilo ali. Não é que você não precisa mudar, mas como aquilo ali é quem você é, aquilo ali que te representa. Então, como quando você vai trilhando esse caminho de fortalecer o corpo, não só físico, né, imagem, estilo, mas também com saúde, aquilo ali vai te fortalecer para a gente fazer o caminho que é o que a gente quer, de voltar para a alma, que é de transcendência, de conexão com o divino, com Deus, seja o que a gente queira. Mas para isso, volta para o corpo e viva essa experiência aqui terrena da melhor maneira. A gente está aqui também, tem suas poucas e boas, não é fácil, mas também tem o desfrute, tem a parte boa, sem ser de forma pegada, sem ser de uma forma bruta, sem ser de uma forma superficial, fútil, lidando com a imagem, mas de uma maneira, isso aqui é um tipo de experiência, não rejeitar ela, né? Como viver com ela, viver em paz com o teu corpo, viver em paz com a tua imagem, e que isso vai te fazendo e se elevando no próprio caminho de volta para a essência, né? Com o brilho da essência, né? Ah, é horror, né? Fortalecendo a alma, né, cara, assim, né? Não tem assim mesmo, é todo esse trabalho, a gente tá vendo, usando algo que tá externo para fortalecer, né, na real que tá dentro. Tem Uhum. só uma coisa que eu queria comentar também, eu até pedi pra gente já Então, ir fechando, mas você falando, eu lembrei vontade. que tem uma das coisas também que eu achei legal que que você provocou, né, quando a gente fez o trabalho quando eu fiz a minha consulta contigo, que você falava assim, até de ver as cores de outras formas, né? Você entender a profundidade, a temperatura, né? Eu acho esse outro olhar, né, das cores, né, de estar à volta, assim. E eu acho que isso também é muito bacana, né? São informações que vão ajudando a gente a se reconhecer no espaço, né? Não Uhum. só aquilo que cabe para mim, como eu quero me expressar, mas como que é isso, como é a própria natureza, né, cara? Eu nunca mais vi uma Hum. cor da mesma maneira, assim, É, né? né? Uhum. Depois que eu fiz esse trabalho contigo, Uhum. assim, né? Eu acho Uhum. que é isso, são informações até que vão servir pra gente, né? E é uma ferramenta pra gente crescer mesmo, né? Uhum. Não tem escapatória. Assim, Uhum. esse é o maior objetivo. Sim. Eu acho que assim, esse trabalho muito com as cores, a gente trabalhou com as cores de uma forma muito preto, branco, azul, rosa, roxo, e tem muito mais do que isso, né? Como é um novo mundo, você mesmo viu, né? Um novo mundo, um novo universo. E aí, quando a gente entra nesse universo, você vê que você pode enxergar tudo, né? Então, você pode enxergar uma pessoa, nossa, que nuvem é de tal cor, que nuvem é laranja, que nuvem é vermelho. Por quê? Porque tem todo um movimento ali que representa isso, né? Então, quando a gente enxerga esse ponto de vista,
vai gerando insights muito pessoais, de acordo com o ponto de vista de cada um. Insights para você, para mim, para fulano, para ciclano. E vai agregando na nossa própria jornada. Né? E literalmente, a gente se coloriza, a gente não precisa ficar com uma imagem toda colorida, palhaço, não tem nada a ver. Aí entra muito no estilo. Você pode ter a mesma cartela de cor que a minha, mas como eu vou combinar cor e como você vai combinar, é diferente, porque são pessoas, são personalidades diferentes, né? Exatamente, era o combinar, né? Como é que você vai conseguir pensar essa harmonia dentro daquilo que te convém, né? Dentro daquilo que te favorece, né, cara? É sensacional, é muito bom. E tem uma coisa que eu só queria falar, que eu acho muito legal de pontuar, que eu queria ter falado antes e não falei. Dentro de muito do trabalho com a imagem pessoal, acho que é muito bacana a gente ir vendo que tá bom, vão ter partes minhas do meu corpo, formas minhas que eu não vou gostar. Mas quando você entende que, por exemplo, sua orelha toma um formato, seu busto toma um formato, seu quadril tem um formato por algo, né? Você, de novo, se empodera de você. Então, tá bom, tem alguma cor que eu não gosto da cor, né? Eu não gosto da manchinha que tem na minha pele, eu não gosto ali do sombreamento que tem na minha pálpebra, coisas bobas, mas dessas manchinhas, minha boca escura, minha boca clara. Assim, de verdade, umas coisas que eu já reparei que todo mundo vai ter um monte de incomodidade. Mas antes de incomodar e de querer reverter, que pode, que é bom, que é importante, se quiser, se apodera daquilo ali, se apodera daquela forma. Que antes de a gente rejeitar, eu tenho que integrar, né? Antes de eu me tornar rebelde, eu tenho que integrar, saber da teoria para depois rejeitar ela. Como se fosse essa ideia, né? Então, antes de eu mudar algo no meu corpo, entenda por que aquilo ali tem de você e aí ficar faz de novo, voltar para aquela confiança, voltar para o centramento, voltar para a beleza, que é muito o trabalho de Oxum que a gente vai estar fazendo, né? Exatamente, assim, tem uma neurocientista que também é psicóloga junguiana, que é a doutora Francis, que ela aborda, né, o Animus Animus de uma maneira muito interessante. E assim, todo o trabalho arquetípico dos deuses, eles alimentam esses componentes energéticos que a gente tem dentro de nós, que é o Animus e a Ânima. E ela fala muito isso, desse trabalho, né, de você reconhecer esse poder interno, é você trazer esse poder para você, né? Na verdade, você recuperar esse poder, né? Essa palavra que está tão na moda, que é o tal do empoderamento, é exatamente isso. Não é que a gente esteja desempoderado ou sem poder, na verdade, a gente simplesmente deixou esse poder na mão de algo externo, né? Que aí, de novo, é quando você traz esse poder para dentro, para você, dentro do que é o seu corpo, dos seus sonhos, daquilo que você quer para você, daquilo que você acredita, daquilo que é seu, daquilo que te pertence, né? Você consegue estar mais à mão, né, da sua própria vida, né? Você está ali mais em contato com a sua própria alma. Então, é exatamente isso que eu gostaria de fechar nessa live, né, fechando esse trabalho, nessa conversa, que é isso, né? A ciranda, ela vem dentro de um entendimento de alma, exatamente para que as energias arquetípicas dessas deusas, elas consigam nos apoiar, fortalecer esse nosso poder interno, fortalecer e nos reconhecer dentro desses arquétipos, né? E a coloração, ela vem também como essa ferramenta nesse trabalho, quando a mulher entra em Oxum, né? Junto com quando o Oxum pega na mão na ciranda, exatamente para fazer essa paridade, né? Pra que, como se fosse uma transmissão, é como se acontecesse uma transmissão de energia, assim, né? Da mentorada e da orixá por meio dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que simboliza muito, né, um dos grandes poderes de Oxum, que é a beleza, que é se bancar, que é seduzir, que é contar o seu próprio estilo, o seu próprio jeito de ser. É isso. A gente está aqui. Obrigada, Jane, adorei. Imagina. Queria fazer uma coisa bem rápida mesmo, assim, para não estender muito, até para deixar a galera com um pouco de água na boca. Sim. Bom, foi ótimo. Espero que as pessoas coloram sua vida, coloram seu corpo. Porque quando a gente começa as coisas, depois é tudo bom, né? Então, foi ótimo. Obrigada, Jane. Um beijo, viu? Valeu, galera. Semana que vem a gente volta, então, né? Mais uma terça-feira. Semana que vem já é 19h30, né? Já vem com a Shmitari falando de astrologia. Na outra terça-feira tem a Zendari falando de Ayurveda. E na última terça-feira, fechando, vem a Matidhara com ginecologia natural. Então, são todas essas ferramentas que me apoiaram nesse processo. Lembrando que a Ciranda é uma mentoria exclusiva para mulheres,
que tem todo esse trabalho com essas ferramentas que me apoiaram dentro desse reconhecimento do feminino. E também tem yoga, tem xamanismo, né? E tem as orixás Nanaburuque, Yansan, Oxum e Iemanjá. Espero que vocês tenham gostado.